Localizado entre o Brasil, a Bolívia e o Paraguai, o Pantanal é a maior área úmida tropical do mundo. Com mais de 150 mil quilômetros quadrados, o Pantanal é maior do que muitos estados dos EUA juntos e supera a extensão de vários países europeus, incluindo o Reino Unido, a Áustria, a Hungria, a Grécia e a Irlanda. Todos os anos, as águas da bacia hidrográfica do Rio Paraguai inundam essa vasta planície, transformando o Pantanal em um dos ecossistemas mais ricos em vida do planeta. Milhões de animais se reúnem aqui para se alimentar, procriar e sobreviver em meio a uma rede infinita de rios, lagos e zonas úmidas. No entanto, o que torna o Pantanal verdadeiramente notável não é simplesmente seu tamanho. Ao contrário de muitas outras zonas úmidas que foram fortemente alteradas pela atividade humana, grande parte do Pantanal permanece em um estado quase intocado. A abundância de água transformou o Pantanal em um paraíso para os répteis. Estima-se que 10 milhões de jacarés vivam aqui, criando a maior densidade de crocodilianos do mundo. Eles podem ser encontrados em quase todos os lugares, desde grandes rios e lagos rasos até vastos pântanos cobertos de grama que se estendem até o horizonte. Durante a estação seca, quando os níveis de água baixam e os peixes se concentram nas poças remanescentes, centenas de jacarés podem se reunir na mesma área. Essa é uma época em que a comida se torna abundante, mas também é quando a competição entre os predadores se torna mais intensa do que nunca. A presença de milhões de jacarés ajudou a sustentar uma das maiores e mais saudáveis populações de onças pintadas do planeta. Em nenhum outro lugar do mundo as pessoas podem observar onças pintadas com tanta facilidade quanto no Pantanal. Ao longo das margens dos rios e das áreas alagadas, onças pintadas adultas patrulham regularmente seus territórios em busca de oportunidades de caça. Elas se escondem pacientemente na vegetação ribeirinha, aproximando-se silenciosamente antes de lançar um ataque repentino. Enfrentar um jacaré adulto não é tarefa fácil. A pele espessa, semelhante a uma armadura, e as mandíbulas repletas de dentes afiados fazem desse réptil um adversário perigoso.
Caçadas bem-sucedidas como essas se tornaram uma das imagens icônicas do Pantanal. Este é um dos pouquíssimos lugares na Terra onde um grande felino caça e mata crocodilianos regularmente, usando força e precisão extraordinárias. Mas o Pantanal é famoso por muito mais do que apenas seus formidáveis predadores. No alto das palmeiras ao longo dos rios, a arara azul grande, a maior espécie de papagaio do planeta, acrescenta brilhantes tons de azul ao céu sul-americano. Com um comprimento que pode ultrapassar 1 metro, incluindo sua longa cauda característica, ele é um dos símbolos mais reconhecíveis do Pantanal. Seu bico poderoso permite que ele quebre facilmente nozes duras que poucas outras aves conseguem comer. A combinação de vastas áreas úmidas, enormes populações de animais selvagens e um ecossistema que permanece praticamente intacto tornou o Pantanal um dos destinos naturais mais celebrados do mundo. Todos os anos, cerca de 1 milhão de visitantes de todo o mundo vêm até aqui para testemunhar enormes bandos de aves, jacarés tomando sol e, o mais importante, a rara oportunidade de ver onças pintadas em seu habitat natural. Este é um dos poucos lugares remanescentes na Terra onde a natureza selvagem ainda funciona de acordo com as regras ancestrais que existem há milhares de anos. Surpreendentemente, a maior parte do Pantanal não se encontra dentro de reservas naturais protegidas. Aproximadamente 95% dessa área pantanosa é de propriedade privada, e grande parte dela é utilizada para a pecuária. Há mais de 2 séculos, as fazendas são uma parte familiar da paisagem do Pantanal. À primeira vista, isso pode parecer uma ameaça à vida selvagem. No entanto, em muitas áreas, a pecuária tradicional de baixa densidade ajudou, sem intenção, a preservar vastas pastagens e a limitar mudanças excessivas nos habitats naturais. Quando a estação seca, que vai de maio a outubro, começa, os níveis de água em todo o Pantanal baixam gradualmente. As extensas áreas alagadas desaparecem, deixando para trás inúmeros lagos e lagoas isolados, espalhados pelas planícies. Milhões de peixes ficam presos nesses corpos d'água que vão encolhendo, criando concentrações raras de alimento. Em pouco tempo, milhares de cegonhas, garças, jabiros e muitas outras aves aquáticas chegam de todas as direções. Ao longo da margem, os jacarés também começam a se reunir em números impressionantes. O que antes era um Pantanal tranquilo se transforma em um dos locais de caça mais movimentados do Pantanal. Ao raiar do dia,
milhares de asas levantam voo simultaneamente dos ninhos ao longo dos rios. Seus chamados ecoam pelos pântanos, anunciando o início de um novo dia. Entre as mais impressionantes está a arara azul grande, a maior espécie de papagaio do planeta. Com sua plumagem azul brilhante e sua longa cauda característica, ela se tornou um dos símbolos mais emblemáticos do Pantanal. Mas mesmo neste paraíso para as aves, o perigo está por toda parte. Uma cegonha está concentrada na caça a peixes perto da margem. Por um breve instante, ela perde o equilíbrio, escorrega e cai em águas mais profundas. A superfície, antes calma, de repente explode em uma rajada de espuma branca. Um jacaré surge repentinamente de baixo para cima. O ataque acontece em um instante. Suas mandíbulas, repletas de dentes afiados, se fecham antes que a ave consiga alçar voo. Segundos depois, a água volta a ficar tranquila, como se nada tivesse acontecido. Ao longo dos rios e das savanas alagadas do Pantanal, muitos mamíferos de grande porte também estão aproveitando as fontes de água remanescentes da estação seca. Um deles é a anta sul-americana, o maior mamífero terrestre do continente. Seu focinho curto, porém flexível, funciona como uma pequena tromba, permitindo que ela colha facilmente folhas, frutas e plantas aquáticas. Apesar de sua aparência volumosa, a anta é uma excelente nadadora e costuma procurar rios para se refrescar ou fugir de predadores. Não muito longe dali, um tamanduá, bandeira atravessa lentamente a savana, com um comprimento corporal que pode ultrapassar 2 metros, incluindo sua cauda espessa e característica, é um dos animais mais incomuns da América do Sul. Ele praticamente não tem dentes e se alimenta principalmente de formigas e cupins. Seu focinho longo e estreito e sua língua, que pode se estender por mais de meio metro, permitem que ele colete milhares de insetos em apenas alguns minutos. Nas áreas úmidas maiores, os veados do Pantanal, a maior espécie de veado da América do Sul, se alimentam entre as pastagens alagadas. Suas pernas longas e cascos bem afastados permitem que se movam com facilidade pelo solo macio e lamacento, onde muitos outros animais têm dificuldade. Os machos adultos possuem grandes chifres, frequentemente usados para disputar território e o direito de acasalamento durante a época de reprodução.
Mas a vida no Pantanal não se limita apenas à terra ou ao céu. Sob a lama macia das áreas alagadas, ocorre um dos fenômenos mais incomuns do mundo natural. Uma fêmea adulta pode atingir mais de 5 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos, sendo significativamente maior que os machos. Quando a época de acasalamento começa, os odores químicos liberados pela fêmea atraem machos de toda a região ao redor. Em pouco tempo, dezenas de machos se reúnem em torno de uma única fêmea, formando um enorme emaranhado de cobras conhecido pelos cientistas como bola de acasalamento. Em alguns casos, mais de 20 e às vezes, quase 30 machos podem se enrolar firmemente uns nos outros por dias a fio, enquanto competem pela oportunidade de se reproduzir. Não há veneno nem combate violento. Em vez disso, a competição é determinada pela resistência e pela capacidade de manter uma posição ao lado da fêmea por mais tempo do que os rivais. As águas abundantes do Pantanal também abrigam um mundo rico sob a superfície. Centenas de espécies de peixes habitam essa vasta rede de rios e pântanos. Entre elas está a piranha, um peixe famoso por seus dentes afiados como lâminas. Embora frequentemente retratada como um predador feroz, ela passa a maior parte do tempo se alimentando de peixes pequenos, insetos e carcaças de animais. Em águas mais profundas, cardumes de bagres gigantes movem-se ao longo dos rios em busca de alimento. Muitas espécies podem ultrapassar 1 metro de comprimento e desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio do ecossistema. Em uma margem gramada do rio, uma família de capivaras desfruta de um raro momento de paz. A capivara é o maior roedor do mundo. Um adulto pode pesar mais de 60 quilogramas. Eles vivem em grupos que variam de alguns poucos indivíduos a várias dezenas e passam grande parte do tempo pastando, descansando ou mergulhando na água para escapar do calor do Pantanal. Seus olhos, orelhas e narinas estão posicionados bem no alto da cabeça, permitindo que os capivaras observem os arredores mesmo quando a maior parte do corpo está submersa. Sua excelente habilidade de natação os ajuda a escapar de muitos perigos. Mas, no Pantanal, às vezes nem isso é suficiente.
Não muito longe dali, uma onça-pintada se aproxima silenciosamente. Como o maior felino das Américas, a onça-pintada pode pesar mais de 100 quilos. Sua constituição muscular, ombros poderosos e mandíbulas excepcionalmente fortes fazem dela o predador de topo do ecossistema do Pantanal. As manchas em forma de roseta em sua pelagem dourada permitem que ela quase desapareça entre a vegetação ribeirinha e as sombras. A onça-pintada move-se lentamente pela densa vegetação rasteira. Cada passo é cuidadosamente calculado. A distância entre o predador e a presa continua diminuindo. Para a família de capivaras, essa é uma perda devastadora. Mas, para a onça-pintada, é a recompensa por muitas horas de observação paciente e emboscada. No Pantanal, a vida é sempre acompanhada pelo perigo. Cada refeição de um predador é o preço que outra criatura deve pagar para sustentar o ciclo da natureza. No alto das copas das árvores ao longo dos rios e florestas que margeiam os pântanos, um mundo totalmente diferente se desenrola. O Pantanal abriga muitas espécies de macacos nativas da América do Sul, sendo as mais comuns os macacozine prego e os bugios preto e dourado. Eles passam a maior parte de suas vidas nas árvores, onde encontram tanto alimento quanto proteção contra muitos dos perigos do solo. Os macacozine prego são considerados um dos primatas mais inteligentes das Américas. Vivem em grandes grupos sociais e têm uma dieta altamente variada, que inclui frutas, sementes, insetos, ovos de aves e pequenos animais. Suas mãos hábeis permitem que descasquem cascas com facilidade, quebrem nozes duras e procurem alimento em fendas estreitas. Já os macacos búgios são famosos por seus gritos, que podem ser ouvidos a vários quilômetros de distância. Um osso hioide especialmente desenvolvido em sua garganta atua como uma câmara de ressonância, produzindo sons graves e potentes que ecoam por toda a floresta ao amanhecer. A vida nas copas das árvores oferece muitas vantagens, mas não é totalmente segura. As enormes águias árpias patrulham regularmente acima do dossel da floresta em busca de presas. Abaixo, as onças pintadas às vezes podem subir em árvores para alcançar indivíduos desatentos.
Até mesmo grandes anacondas verdes podem estar à espreita perto da margem da água, onde os macacos descem para beber ou atravessar rios. Por esse motivo, a vigilância é essencial para a sobrevivência. Sempre que um perigo é detectado, todo o bando imediatamente emite gritos de alarme altos para alertar os outros membros. Em questão de segundos, o grupo inteiro pode desaparecer na densa folhagem. No entanto, o Pantanal está enfrentando uma ameaça cada vez mais grave. De acordo com a ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, a região está passando pela pior seca dos últimos 74 anos. A queda acentuada nas chuvas fez com que os níveis de água em todo o Pantanal baixassem continuamente. Muitas áreas úmidas que antes ficavam alagadas o ano todo agora permanecem secas por longos períodos. À medida que a água desaparece, a vegetação seca rapidamente se transforma em grandes quantidades de combustível para incêndios florestais. Desde o início do ano, incêndios têm surgido repetidamente e se espalhado por grandes áreas da zona úmida. No Mato Grosso do Sul, estado que abriga a maior parte do Pantanal, as autoridades declararam uma emergência prolongada de incêndios florestais para responder à situação que se agrava. Cientistas afirmam que a seca, o aumento das temperaturas e o desmatamento estão exercendo uma enorme pressão sobre todo o ecossistema. A cada ano, os incêndios consomem mais áreas de vegetação que servem de habitat para inúmeras espécies animais. Cobrindo aproximadamente 175 mil quilômetros quadrados no Brasil, na Bolívia e no Paraguai, o Pantanal não é apenas a maior área pantanosa do mundo, mas também desempenha um papel crucial na regulação dos recursos hídricos e do clima em grande parte da América do Sul. Em condições naturais, cerca de 80% do Pantanal fica alagado durante a estação chuvosa. Esse ciclo de inundações criou um dos ecossistemas mais ricos da Terra. Mas, à medida que esses ciclos naturais são interrompidos por secas prolongadas e incêndios florestais recorrentes, esse frágil equilíbrio começa a ser ameaçado. Para os milhões de criaturas que vivem aqui, desde onças pintadas, jacarés e lontras gigantes até vastos bandos de aves aquáticas, o futuro do Pantanal dependerá da capacidade dessa paisagem extraordinária de superar a crise climática que enfrenta atualmente.